No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o nosso primeiro domingo da Páscoa. Nós estamos nesta semana, nas oitavas da Páscoa. Portanto, durante toda esta semana, vocês podem desejar feliz Páscoa para aqueles que vocês encontrarem. Mesmo que seja segunda, terça, quarta, porque nas oitavas da Páscoa a liturgia é uma extensão da noite de ontem, a noite da vigília e da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos agora um dos tempos mais significativos da nossa liturgia, a ressurreição de Jesus. Nesse tempo, a alegria se destaca na cor branca, se destaca no hino de louvor, se destaca nos cantos mais alegres, mais festivos. Mas, não obstante a tudo isso, o que deve destacar em nós é a crença e o testemunho da ressurreição. Esse é o elemento central, principal da nossa fé. E é disso que falam as leituras do primeiro domingo da Páscoa. Na primeira leitura, nós temos um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. Vocês vão observar que durante estas 7 semanas do tempo pascal, nós teremos sempre na primeira leitura um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. Porque este livro foi o primeiro livro a ser escrito depois do evento da ressurreição. Esse livro contém os relatos, os testemunhos daqueles que viram, testemunharam a ressurreição de Jesus. E neste livro está a formação das primeiras comunidades cristãs que nascem, que surgem, impulsionadas pelo testemunho da ressurreição. É o testemunho da ressurreição que nos faz ser igreja, que dá sentido à nossa vida, a razão de nós sermos cristãos, a razão de nós estarmos aqui, a razão da gente sair de casa todo domingo e vir para a missa, porque nós cremos na ressurreição. E esse testemunho está de um modo muito claro no livro dos Atos dos Apóstolos. O trecho escolhido para a liturgia deste domingo é extraído de um dos testemunhos mais contundentes, de uma das testemunhas oculares da ressurreição. Nada
além daquele que foi o principal, Pedro, que esteve com Jesus, que acompanhou seus passos, que titubeou em muitos momentos da vida, mas que Jesus acreditou nele, apesar das suas fraquezas, do seu não entendimento. Jesus acreditou nele. Jesus acredita em nós, mesmo que tenhamos inúmeras fraquezas, mesmo que em alguns momentos a nossa fé não seja tão grande. Jesus acreditou em Pedro, confiou a ele uma grande responsabilidade. Ele sabia que Pedro, apesar das suas fraquezas, era um bom homem. Era alguém que o amava profundamente. E por isso então Jesus o escolheu para que ele pudesse ser um dos relatores, anunciadores da sua ressurreição. O trecho de hoje, ele faz uma memória de tudo o que aconteceu com Jesus. Tudo aquilo que nós experimentamos durante a Quaresma e de um modo muito especial na Semana Santa, no Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado, ontem à noite. Pedro faz essa memória na primeira leitura. E isso é muito importante para a gente não esquecer desse histórico, porque toda a ressurreição de Jesus passa por esse caminho. Para nós entendermos o Cristo glorioso, nós precisamos ter trilhado o caminho que ele trilhou até a cruz, a paixão e morte, para ressuscitar com ele, como nós vimos ontem. Então Pedro, nesta primeira leitura, aviva a memória dos seus companheiros, dizendo que eles sabiam, mas não custava nada lembrar, tudo o que tinha acontecido com Jesus, desde o seu nascimento, toda a sua vida pública, sua trajetória para a Galileia. Galileia, lembre-se, é território de missão. Ontem à noite, no Evangelho, o texto dizia: vocês vão me encontrar nas Galileias, vão à frente e vocês vão me encontrar lá. Hoje nós encontramos Jesus nas Galileias dos nossos tempos. E ele deixou muito claro ontem. E Pedro hoje retoma isso. Desde o batismo pregado por João, toda a sua vida pública, até aquele momento crucial em que Jesus foi barbaramente assassinado, morto numa cruz, num ritual profundamente cruel, e que eles estavam ali, assistindo tudo, mas que depois, Cristo, depois de 3 dias, ressuscita e se manifesta a eles. E é o que fala o Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, a figura que destaca em primeiro lugar é Maria Madalena. Veja como que Deus nos surpreende. Maria Madalena era uma mulher que seu histórico não era um histórico de uma pessoa que tivesse uma vida muito exemplar. Mas todos os pecados de Maria Madalena foram apagados por causa do seu amor por Jesus. O amor que nós temos por Ele apaga os nossos pecados. Por maior que eles sejam, se nós amarmos Jesus, nós teremos os nossos pecados anulados na nossa vida pelo amor a Ele. E Maria Madalena é um exemplo disso. E aí Deus a escolheu para ser a primeira pessoa a ir ao túmulo de Jesus no dia da ressurreição. Diz o texto que ela vai bem de madrugada e vai correndo ao túmulo. Lembrando, nós estamos tratando do Evangelho de São João. O Evangelho de São João tem uma teologia muito profunda. Atrás de cada palavra existe um desdobramento de significados. Então, 2 aspectos que eu quero
destacar hoje é madrugada e a pressa de Maria Madalena. Madrugada significa que ainda tudo estava obscuro na vida dessa mulher e na vida dos discípulos de Jesus. Mesmo que Jesus tivesse dito para eles que ele ressuscitaria, a dor daquele momento vivido na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão, parece que deixou o coração desses discípulos meio que fechados. Então Maria Madalena não acredita ainda na ressurreição. Tudo está escuro à sua volta. É o significado da madrugada. Mas ela tem pressa. Ela não espera que alguém vá dizer para ela que Cristo ressuscitou. Ela vai correndo ao túmulo bem de madrugada, movida pelo amor que ela tinha por Jesus. E quando ela chega, ela ainda não toma consciência da ressurreição. A imagem que passa pela sua cabeça é que alguém tinha roubado o corpo de Jesus, tinha tirado do túmulo. Talvez alguém que amasse mais do que ela tivesse tirado o corpo para levar para casa. Ela não imaginou que ele estivesse ressuscitado. Então ela ficou preocupada e volta correndo contar para os demais. Tiraram o corpo de Jesus do túmulo. E nós não sabemos onde está, porque ninguém viu. Quando ela dá essa notícia, sem perceber, ela estava sendo usada por Deus para ser a primeira mulher a anunciar a ressurreição. E ela vai contar para os demais. Pedro, que entra em cena novamente, e um outro discípulo que não tem nome de propósito, porque depois o texto vai dizer, era o discípulo que Jesus amava. Nós atribuímos esse discípulo a João, o autor do Evangelho, aquele que reclinou a cabeça no ombro de Jesus, aquele que deu testemunho durante a vida de Jesus, que o amava profundamente, e que o evangelista vai dizer, aquele que Jesus amava. Quando nós amamos Jesus, a exemplo desse discípulo, que não tem nome, mas que pode ser cada um de nós, Deus possibilita na nossa vida coisas grandiosas. Os dois saem também correndo com muita pressa, movido pela notícia recebida de Maria Madalena, e quando eles chegam, os dois saem correndo juntos, mas quem chega primeiro foi o discípulo amado. Quem ama chega primeiro e não precisa de provas para crer na ressurreição. Ele não entrou no túmulo. Quem entrou no túmulo foi Pedro. Pedro ainda tinha dúvidas se de fato Cristo tinha ressuscitado. Essas dúvidas vão se dissipar depois, com a manifestação de Jesus ressuscitado. Jesus precisou desenhar para eles entenderem que ele tinha se ressuscitado. Às vezes nós também precisamos de provas palpáveis para crer na ressurreição. Tanto é que durante agora o tempo pascal, se vocês prestarem bem atenção, Jesus vai aparecer sucessivamente em diferentes ocasiões, de diferentes maneiras, para eles perceberem que ele ressuscitou. O que ele está dizendo para nós com isso? Que ele também continua se manifestando para nós de diferentes maneiras, para nós crermos na ressurreição. Acontecimentos da nossa vida não são por acaso. É Cristo dizendo, eu estou aqui com você, ressuscitado. Você não me vê, mas você pode sentir. Ele dá sinais na nossa vida. E às vezes a insensibilidade do nosso coração nos impede de ler, de ver esses sinais, e a gente acha que aquilo não significa nada.
Vamos ser mais sensíveis e perceber, quando tem um acontecimento na nossa vida, será que não é Deus querendo dizer algo para nós? E pode ter certeza que é, porque nada na nossa vida é por acaso. Tudo tem a mão de Deus. Às vezes até um acontecimento desagradável, que a gente não consegue elaborar aquilo, não consegue entender de imediato, como aconteceu com Maria Madalena e os discípulos no primeiro dia, mas depois, com o passar do tempo, nós vamos entendendo, nossa, eu não percebi, aquilo foi Deus mostrando para mim um outro caminho. Se é um acontecimento desagradável que nos entristece, aí nós lembramos, poxa, aquilo foi um livramento. Quantas vezes coisas acontecem na nossa vida e a gente se entristece e depois a gente percebe que aquilo foi um livramento de Deus na nossa vida. E ficamos muito felizes por entender, mesmo que depois, posteriormente, que aquele sinal foi Deus que nos deu. Fiquem bem atentos a isso. Não brigue com Deus com os acontecimentos da sua vida se eles não forem no momento agradáveis, porque depois Ele vai mostrar o seu amor por nós. Eu estou te livrando de alguma situação que não é bom para você. Eu vejo por esse ângulo os sinais da ressurreição. E os discípulos não entenderam, depois eles entenderam. É assim que a ressurreição de Cristo acontece na nossa vida. Depois que eles creram, eles voltaram a contar para os demais, eles voltaram a anunciar. E aqui vem o essencial da nossa fé. Se nós cremos na ressurreição, e aí eu vou para a segunda leitura de hoje, da carta aos Colossenses. Paulo vai dizer nessa segunda leitura, que se nós cremos na ressurreição, nós temos que dar testemunho dela, revestir-nos das coisas do alto, nos comportarmos como quem crê na ressurreição, porque nós vamos dar testemunho da ressurreição de Cristo pela nossa maneira, pelo nosso jeito de ser no mundo. Quem crê na ressurreição mostra isso com os seus atos. Você não precisa sair por aí dizendo para as pessoas que Cristo ressuscitou. Isso vai ser em vão, muitas vezes, ou na maioria das vezes. Mas se você der testemunho com o seu exemplo, com o seu jeito de ser, com a sua integridade, o seu amor, a sua bondade, você vai dar um testemunho profundo da ressurreição de Cristo. E muitos fazem isso. Por isso não precisa ser uma pessoa sábia para dar testemunho da ressurreição. Eu não tenho discursos eloquentes, palavras assertivas para falar da ressurreição. Não precisa. Você fala da ressurreição com o seu jeito de ser. Um sorriso sincero, um abraço, uma pessoa que faz o bem para o outro, para as outras pessoas. Tudo isso é testemunho da ressurreição. Não são coisas difíceis, complexas. Basta que a gente creia que Cristo ressuscitou, seja uma pessoa boa, e a gente vai discernir atos bons na nossa vida e atos que não são bons. E vai fazer jus a essa crença. É o que Paulo vai estar nos falando nesta segunda leitura de hoje, ao dizer: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Se esforce para alcançar as coisas de Deus. Deixe as coisas vis deste mundo, não dê importância a ela. Quantas vezes a gente se desgasta por coisas tão irrelevantes, tão bobas, tão insignificantes na nossa vida. Criamos inimizades, prejudicamos pessoas por coisas tão bobas, passageiras, que depois, daqui a um tempo, isso não tem significado nenhum. Fala, que bobeira minha atitude. Fiz coisas que magoaram pessoas por coisas tão bobas. É quando nós não buscamos as coisas do alto. Quando nós temos discernimento de buscar as coisas de Deus, a gente não se prende por coisas tão pequenas nesse mundo.
A gente sabe que o valor maior das coisas estão nas nossas boas relações com as pessoas, estão no amor que a gente tem pelo nosso semelhante, está em fazer o bem. Isso é testemunhar Cristo ressuscitado. Isso é buscar as coisas do alto, que fala Paulo nessa segunda leitura na carta aos Colossenses. É esse testemunho que Deus nos pede nesse primeiro domingo da Páscoa. E daqui para frente, durante todas essas semanas do tempo pascal, vamos ter o olhar fixos no Cristo ressuscitado. Por isso, durante as nossas celebrações, nós não vamos entrar com a cruz processional, nós vamos entrar com o círio pascal na procissão, que ali, nesta vela, que foi abençoada ontem no fogo novo, simboliza o Cristo ressuscitado. Nosso olhar estará fixo no Cristo da ressurreição. Passamos pela cruz e chegamos a ela, a ressurreição. E vamos dar testemunho dela. Fiquemos em pé.